Saúdo a todos com a gloriosa e a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor André Luiz, mais uma vez aqui por bondade e misericórdia de Deus, venho gravar aqui esse vídeo de 15 minutos de pregação para o canal do meu amigo Ivanilson dos Santos. E a palavra de reflexão de hoje é Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, no versículo 14 em diante, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputava com eles, e logo a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou o pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia-te dele e não entra mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amados, nesta pequena mensagem, nesse pequeno vídeo, nós estamos vendo aqui um pai aflito, um pai em desespero. Quantos pais aflitos, desesperados temos no Brasil? Temos espalhado pelo mundo afora. Quantos pais nesse momento, quantas mães nesse exato momento está aflita porque não sabe onde está o teu filho, está aflita porque não sabe o que fazer com a sua casa, com a sua família. Quantas aflições têm chegado aos lares? E aqui diz essa história que Jesus se aproximou-se dos discípulos, e ao redor de uma grande multidão. Tinha uma grande multidão ali perto daqueles discípulos. E a Bíblia fala que no meio daquela multidão, sempre ali estavam os escribas, né? Que o disputava com ele. E diz a palavra que logo que a multidão, vendo o Senhor Jesus, ele ficou espantada, e correu para ele e o saudaram. Enquanto os escribas, os intelectuais daquela época,
aqueles que escreviam as leis, aqueles que tinham as melhores instruções, estava discutindo com a multidão, e Jesus vendo, aquela multidão se espanta, aquela multidão vai soldar, Jesus vai o soldar, e Jesus pergunta: por que discutis? Então vem nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, nesta manhã, Jesus manda te dizer: por que você está discutindo? Uma pergunta: por que tanta discussão? Por que tanto burburinho? Por que tanto barulho? E alguém no meio da multidão: Senhor, a discussão vai ser o pai daquele menino. Ele vai dizer: olha, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Entenda, tem algumas doenças, algumas enfermidades que são físicas. Tem algumas enfermidades que vêm, que passam de pai para mãe, de mãe para filho, e por aí vai, de geração em geração. Mas essa enfermidade, o que estava trazendo aquele tormento, era um espírito mudo. Era um espírito maligno que deixava aquela criança muda. E quando esse espírito pegava aquela criança, jogava ele, fazia ele espumar, fazia ele ranger os dentes, fazia ele definhar, né? Aquele espírito torturava. Aquela pessoa não comia, aquela pessoa não dormia, aquela pessoa trazia grande aflição para ele e para o seu pai e para a sua família. E esse homem dizendo: eu trouxe meu filho até os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele respondeu e disse: ó geração incrédula. Agora, através da palavra, através da mensagem, quando a mensagem chega, quando o Senhor Jesus está no ambiente, quando tem o mal não aguenta, o mal cai por terra, o mal fica se revolvendo pela terra. Aí Jesus agora não vai dar papo pro diabo. Jesus não fica conversando com o demônio. Jesus vai perguntar para o Pai: há quanto tempo sucede isso? Eu te pergunto: há quanto tempo que você está doente? Há quanto tempo você está desempregado? Há quanto tempo está tendo esse problema na tua casa, na tua família, na sua empresa, na sua igreja, no local que você mora? Há quanto tempo está acontecendo esse problema? Foi isso que Jesus perguntou para aquele pai. E aquele pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai dizer: desde a infância. Ou seja, desde pequenininho, 2, 3 anos, aquele espírito atormentava aquela criança. Talvez você está com esse problema há muitos anos. Talvez você esteja com esse problema dentro da tua casa, do seu casamento, desde que você se lembra de vida, de pessoas, desde que você tem, como eu posso dizer, desde que você se lembre. Ou seja, eu já estou com 53, tem coisa que eu me lembro quando eu tinha 9 anos. Você está entendendo o que eu quero dizer? E aquele pai está dizendo desde a infância, ou seja, há muitos anos aquela criança era atormentada por aquele espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. E diz, muitas vezes lança no fogo, muitas vezes lança na água, para destruir. Talvez esse problema que você está vivenciando, enfrentando, ou alguém da sua casa, talvez o problema não esteja em você, mas esteja em alguém que você conhece. E esse problema, a intenção desse espírito é destruir. Ele fala para destruir. Se tu pode, é o pai desesperado, se tu podes fazer alguma coisa, tem de compaixão de nós, ajuda-nos. Aquele homem estava sofrendo, e aquele homem está perguntando: Senhor, se tu podes. Olha só, aquele homem está sem fé. Quando a pessoa chega até mim: ah, pastor, será que Deus pode? Será que Deus age? Essa pessoa, com as suas palavras, está me mostrando que ela está sem fé. E essa palavra desse pai era um pai que não tinha mais fé, mais esperança, mais em nada. Talvez você aí esteja sem fé, sem esperança, sem expectativa de nada. Esse pai perguntou ao Senhor Jesus. Aí Jesus vai responder para esse pai e para você quando você assistir esse vídeo. Se tu pode crer, é você que tem que crer. Se tu pode crer, tudo é possível ao crer. É o tema desse pequeno vídeo. Tudo é possível.
mas você tem que crer. Tudo é possível. Tudo é possível, mas você tem que crer. A Bíblia fala que depois que aquele pai ouviu esta palavra, que era possível a cura, que era possível a libertação. Eu quero dizer para você que é possível a cura, é possível a libertação, é possível o milagre, é possível a transformação, é possível Deus extinguir todas as enfermidades, todas as lutas, todos os problemas que porventura possa estar afligindo você. É possível, tudo é possível. E quando esse pai ouviu essa palavra que era possível, que havia possibilidade, esse pai vai dizer, logo o pai do menino clamou com lágrima, ele chorou. Aquela palavra que ele ouviu que tinha uma possibilidade, que era possível de o filho dele ser curado, ele chorou. E ele disse, Senhor, em outra palavra diz assim, depois que eu ouvi isso, depois que o Senhor falou que é possível, eu creio. Amados, é possível o milagre, é possível a cura, é possível a restauração, a restituição, é possível sim. Você está ouvindo uma palavra que é fidedigna, que é fiel. E ele chorou, ele disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Pede fé. Aquele pai falou, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu sei, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, ativa a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus olhou, vendo que a multidão estava ali. Jesus repreendeu o espírito imundo, que nesta tarde, que nesta noite, madrugada do dia, que Jesus repreenda todo espírito imundo que porventura possa estar assolando a tua vida, ou seu parente, o seu filho, a sua filha, seu esposo, a sua esposa, ou alguma coisa aí. Em nome de Jesus, Jesus Cristo repreenda todo espírito causador desse sofrimento, todo espírito causador dessa enfermidade, todo espírito está trazendo essa amarração, todo espírito está trazendo esta luta, seja repreendido em nome de Jesus. A Bíblia fala que o espírito mudo e surdo, ele saiu, porque Jesus ordenou. Quando Jesus ordenou, aquele espírito saiu e diz, nunca mais entre nele, que nunca mais demônio algum venha ousar entrar na tua vida, que nunca mais, depois que sai, Jesus fechou a porta para os demônios. Jesus nesta tarde está fechando as portas para todos os espíritos malignos, dizendo, tu vai sair dele, tu vai sair da casa dela, tu vai sair da vida dele, e vocês nunca mais vai sair. E eles iam perguntar, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? É porque essa casta só sai através de jejum e oração. Querido, tudo é possível aquele que crê. Tchau, tchau. A paz do Senhor. Creia, a vitória é tua.